Olá, alunos, tudo bem? Bem-vindos ao Português Desenhado, o canal que te ensina a compreender a gramática de um jeito fácil e descontraído. Eu sou a professora Genilda e vou desenhar o português para você. Depois de dias explorando o campo da fonologia, começaremos hoje a adentrar no campo morfológico. No campo da morfologia, estudaremos as palavras de forma isolada. Estudaremos suas características e o porquê de pertencerem às suas respectivas classes. Na aula de hoje, vamos conhecer as 10 classes da nossa língua e a maneira como elas se organizam, como elas se relacionam entre si. Este conteúdo é muito importante para que você possa entender a sintaxe. Portanto, faça anotações para que você possa retornar a elas quando for necessário. Combinado? Estão preparados? Então, vamos à aula. Nossa língua é composta por inúmeras palavras e, por incrível que pareça, cada uma delas pertence a uma determinada classe. Saber reconhecer e identificar a classe que uma palavra pertence é essencial para o aprendizado da língua portuguesa. Prof, você quer que eu decore milhões de palavras e ainda quer que eu saiba organizá-las em classes? Não, jamais! Eu quero que você apenas entenda para que servem cada uma e para que elas foram criadas. Vamos conhecê-las? A primeira classe é a classe dos substantivos. Das 10 classes que temos, o substantivo é a classe mais importante, pois ele é a substância da língua. Pertencem a esta classe todas as palavras que nomeiam coisas, seres reais e imaginários, sentimentos, objetos. Exemplos: casa, menino, amor, fada, gato. A próxima classe é o adjetivo. Esta classe foi criada para caracterizar, restringir, atribuir qualidades a um substantivo. Em outras palavras, o adjetivo serve para ampliar as informações de um substantivo. Exemplos: amarela, inteligente, materno, poderosa, dorminhoco. Posso dizer então que estas palavras são adjetivos, prof? Depende. Da forma como foram colocadas, não tem como afirmar que são adjetivos. Pensa comigo, se o adjetivo foi criado para caracterizar e ampliar as informações de um substantivo, para que ele exerça essa função, eu preciso que haja um substantivo. Exemplos: casa amarela, menino inteligente, amor materno, fada poderosa, gato dorminhoco. Agora sim, posso dizer que as palavras amarela, inteligente, materno, poderosa e dorminhoco pertencem à classe dos adjetivos. Atenção! O que vai determinar a classe gramatical de uma palavra é o contexto em que ela está inserida. Observe, dorminhoco é o nome do meu gatinho. A palavra dorminhoco, neste exemplo, não pertence à classe dos adjetivos, e sim à classe dos substantivos, pois está nomeando um ser. Conseguiu compreender o raciocínio? A próxima classe é o artigo. Ele foi criado para acompanhar o substantivo. Serve para indicar o gênero do substantivo, serve para definir, ou seja, falar de algo específico, ou indefinir, falar de algo genérico. Exemplo: uma casa, o menino, o amor, um gato, a fada. O que seria falar de algo específico ou genérico, prof? Veja o exemplo. Um gato derrubou a lixeira. Você sabe qual foi o gato? Não, pois você generalizou. Você não é capaz de reconhecer, só sabe dizer que foi um gato. O gato derrubou a lixeira. Aqui o sentido muda. Ao usar o artigo o, você especifica e sabe exatamente qual foi o gato. Entendeu a diferença?
A próxima classe é o pronome. Esta classe foi criada para acompanhar ou substituir um substantivo. O próprio nome já te diz isso. Pronome quer dizer no lugar do nome. Exemplos. Esta casa amarela está à venda. Ela é toda forrada. Neste exemplo, o pronome esta serve para acompanhar o substantivo casa e o pronome ela serve para substituir o substantivo casa, evitando assim que haja a repetição da palavra. A próxima classe criada foi o numeral. Ele serve para indicar a ordem ou a quantidade de um substantivo. Exemplo, os meninos encontraram 2 gatos abandonados. Aqui, o numeral 2 serve para indicar a quantidade do substantivo gatos. Próxima classe é a classe dos verbos. Pertencem a esta classe todas as palavras que indicam ações, estados ou fenômenos da natureza. Exemplos: choveu a noite toda. Verbo chover indicando um fenômeno da natureza. O menino está doente. Verbo estar indicando o estado do menino. O gato comeu o peixe. Verbo comer indicando uma ação realizada pelo gato. Tranquilo até aqui? Pessoal, não se preocupem. Estou apenas te apresentando as 10 classes que temos. Em outros vídeos, irei abordar detalhadamente cada uma delas. Próxima classe é a classe dos advérbios. Ela foi criada para modificar o sentido de um adjetivo, de um verbo ou o sentido do próprio advérbio. Exemplo: a menina é muito inteligente. Advérbio muito, intensificando o sentido do adjetivo inteligente. O bebê dormiu tranquilamente. Advérbio tranquilamente, modificando o sentido do verbo dormir, acrescentando ao verbo uma circunstância de modo, ou seja, foi o modo como o bebê dormiu, tranquilamente. Marina canta muito bem. Advérbio muito, modificando o advérbio bem, trazendo a ele uma intensidade. As próximas classes de palavras que foram criadas foram a classe das preposições e a classe das conjunções. Ambas foram feitas para conectar. São classes conectoras, ou seja, servem para ligar. A preposição liga palavras e a conjunção liga orações. Ao serem inseridas nos enunciados, trazem valores semânticos a eles, ou seja, trazem sentidos. Exemplo: Carlito mora em Salvador. Aqui, a preposição em, ao ligar o verbo mora com o substantivo Salvador, traz uma ideia de lugar. Carlito mora em Salvador e passa as férias em São Paulo. Aqui temos 2 orações. A primeira, Carlito mora em Salvador. A segunda oração, passa as férias em São Paulo. Para ligar as 2 orações, foi usada a conjunção e. A conjunção e estabelece uma relação de adição, de soma entre as orações, pois eu somo informações a respeito de Carlito. E por último, temos a classe das interjeições. Esta foi criada para expressar nossas emoções, como alegria, surpresa, susto, dentre outras. Exemplo: ufa! Até que enfim terminei. Vamos ao resumo? Anote para pesquisar quando necessário.
Depois de aprender um pouquinho sobre cada classe, vamos entender agora como elas se organizam. Vamos começar pelas classes de base. Número 1, substantivo. Número 2, adjetivo. Número 3, advérbio. Número 4, verbo. Chamamos estas classes de base porque a nossa língua se estrutura nestas 4 classes. Eu vou puxar uma setinha e você irá ver quem se relaciona com quem. O adjetivo se relaciona com o substantivo. O advérbio se relaciona com o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Para se relacionar com o substantivo, nós temos os chamados determinantes, que são artigo, pronome e numeral. Para fazer a ligação entre as palavras e entre as orações, temos as classes conectoras. Temos a preposição e a conjunção. E a classe de número 10 é a interjeição. Ela trabalha sozinha, não se relaciona com as outras classes, por isso ela ficará solta aqui. Então, para fechar, temos 4 classes de base. O substantivo é a classe mais importante. 4 classes foram criadas para se relacionar somente com o substantivo, que são o adjetivo, o artigo, o pronome e o numeral. O advérbio se relaciona com o adjetivo, com o verbo e com ele mesmo. O verbo é a segunda classe mais importante, pois não existe orações sem a presença do verbo. Ele vem indicando o tempo em que as ações estão sendo realizadas. A preposição e a conjunção vêm ligando palavras e orações. E a interjeição vem para expressar nossas emoções. Por hoje é só. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo e compartilhe com seus amigos que também precisam aprender. Beijos e até mais!